Olá meninas, tudo bem? Muito prazer, eu sou o Dr. Bruno Luigi, sou cirurgião plástico e estou aqui gravando esse vídeo especial para vocês, pacientes queridas aqui da Silicone Center. Hoje eu tenho um tema bem legal e importante para falar com vocês, que é justamente sobre isso, né? Qual a importância de se consultar com um especialista para realizar uma cirurgia plástica? Então eu queria falar aqui alguns pontinhos bem importantes para vocês, tá? Então vamos lá. Em primeiro lugar, quais são esses pontos importantes aí na consulta, né? Como que eu começo a consulta? Claro que a gente vai se identificar, conversar com a paciente, ver a idade, de onde ela vem, né? E tudo mais. Mas eu começo perguntando mais sobre a saúde da paciente. Então, se você tem alguma doença, se você toma algum remédio todo dia, como que é aquela história do anticoncepcional, se você tem filhos, alergia a algum medicamento. Então, tudo isso é um ponto fundamental para a gente estar fazendo uma cirurgia. Eu acredito que esse é o principal, com segurança. É claro que a paciente está muito preocupada ali com o resultado final, né, estético, mas nós, como médicos, né, cirurgiões plásticos, nos preocupamos muito com a saúde de vocês. Então, para não ter nenhum risco aí a mais, a gente vai caprichar nessa rotina pré-operatória. Eu acho que esses são os pontos principais, né? Então, além de saber o que a paciente deseja, o que ela quer, digamos assim, de resultado, né, da cirurgia, saber se ela pode fazer uma cirurgia, né, com segurança. Lá na hora vai ter anestesia, depois ela tem que tomar remedinhos antibióticos, passar uma pomadinha. Então, todo esse histórico da paciente é muito importante. Um dos pontos fundamentais da cirurgia, nessa avaliação com o especialista, vai ser também a análise através de fotos. Então, eu faço as fotos de frente, de lado, para a gente tá avaliando cada detalhe do seu corpo, né? A maioria das pacientes já tem alguma diferença que até elas mesmo notam, pequena ou não. Para o cirurgião plástico, isso é praticamente uma regra. Nosso lado direito é diferente do lado esquerdo. Então, o meu papel é o quê? Orientar vocês a começar a aprender, ver algumas diferençazinhas que já existem antes da cirurgia e que pode ser que permaneça depois, né? A cirurgia de aumento, ela não está lá para mexer com a posição dos bicos, nem nada desse tipo. Então é importante eu mostrar que cada mama tem uma característica e às vezes por fotos isso é mais fácil também da paciente ver, e aí a expectativa dela para a cirurgia, isso ajuda muito, porque aí ela sabe então o que vai melhorar, o que não vai mexer e principalmente, né, se essas pequenas alterações, tá tudo bem, a maioria acaba nem usando próteses de tamanhos diferentes, mesmo tendo alguma diferença. Então isso é muito particular de cada caso e a consulta, mais uma vez, é muito importante para a gente estar vendo isso. Quais exames que nós solicitamos para quando uma paciente vai fazer a mamoplastia de aumento, tá? Então um dos principais é o ultrassom da mama, que a gente vai passar aquele gelzinho, igual, né, na gestação, para ver dentro como que é a glândula mamária, se ela tem nódulo, cisto, alguma alteração, alguma doença, e em caso de vir normal esse exame, ela já automaticamente é liberada para cirurgia. Existem alguns resultados que podem exigir uma avaliação de um outro especialista, do mastologista, para ou liberar para cirurgia ou para estar fazendo uma biópsia em último caso. Isso é mais comum em pacientes já com a idade um pouco mais avançada. Pacientes jovens é bem raro, mas mesmo assim a gente faz o exame para todo mundo. Um dos muito importantes também dos exames é o eletrocardiograma, que a gente vai avaliar então o coração, se a paciente não tem nenhuma arritmia, nada diferente, e os exames que a gente chama de gerais, que são exames de sangue e urina. Então lá a gente consegue ver se não tem anemia, se não está com infecção, se o rim está funcionando direitinho. Um dos passos que as pacientes mais se preocupam na hora da consulta é qual vai ser o tamanho, doutor, né? Então, como que eu escolho, né, junto ali com a paciente, como a gente decide qual o volume de prótese que vai ser usado. Então, são vários critérios que a gente tem para analisar da paciente e também opções. Então, a gente tem formatos
de próteses, né? Elas podem ser redondas ou ter aquele formato já mais parecido com gota. A textura, ou seja, a pele da prótese, se ela é de silicone, existe de poliuretano. E o principal, a projeção, ou seja, se a prótese ela é alta ou super alta, que isso quer dizer que ela vai um pouco mais para frente, tá? Do seu tórax, ou se ela tem uma projeção mais baixa, um pouco mais natural. Eu decido praticamente isso, tá? Avaliando então a medida da largura do tórax, tá? E isso é o que vai dar então pra gente a base da prótese, e aí você pode, digamos assim, ir mudando o volume com a mesma base. Claro que o peso, a altura, a pele da paciente, né, a quantidade de gordura que ela tem aqui no tórax, tudo isso vai ajudar a gente a escolher o modelo, o tamanho ideal para aquele caso. Então eu me baseio nas características físicas da paciente, eu vejo o que é possível eu propor para ela e claro que aí eu tenho que perguntar o que ela quer, né? Não é porque cabe uma prótese grande que eu tenho que colocar. Às vezes a paciente quer um resultado um pouco mais natural. Brincadeiras à parte, eu sei que elas geralmente querem mais do que cabe. Muitas me perguntam, doutor, qual que é o limite? Então eu explico também lá na consulta certinho essa questão de limite máximo, né? Como que a gente avalia isso de acordo com essas características. Então, qualidade da pele, como que é a glândula mamária, a largura do tórax e claro, né? Eu acho que um ponto principal da avaliação com o especialista é a questão da individualidade. Será que você tem alguma alteração que você não sabe? Isso também pode ser importante na hora da decisão, né? Então, alguns problemas que talvez vocês já ouviram falar, que o médico, né, a gente às vezes fala na consulta, simmastia, mama tuberosa, alguma outra alteração que aí acabe, digamos, levando a gente para um caminho aí de escolha para aquele caso específico. A expectativa do resultado, né, ou seja, o que a paciente espera, né, qual será o resultado que ela está esperando. É muito importante a gente estar alinhando a expectativa da paciente com o caso dela. O que eu quero dizer com isso? O paciente, por exemplo, falar para mim que não quer muito marcado. Tá bom, mas se a paciente ela é super magrinha, né, a mama não tem nenhuma flacidez, provavelmente ela já tem então as características para ficar um pouco mais marcado, né? Então, se ela não quer tanto, a gente pode colocar uma prótese também bonitinha, redondinha, que tem essa proposta de marcar um pouco mais, mas aí eu me baseio pelo volume, então eu coloco menos volume. O teste, eu acho que é uma das partes fundamentais da consulta, né? O que seria esse teste, essa prova? A paciente, né, a gente coloca nela o sutiã cirúrgico e aí vamos fazendo alguns testes com as próteses. Assim ela pode sentir, digamos ali, o peso, se aquilo está confortável, olha de lado para perceber essa projeção, o quanto que ela vai para frente. Tem muita paciente que brinca, que fala assim, não, essa aqui foi amor à primeira vista, e aí já está decidido. Então era isso, meninas, espero que vocês tenham gostado, não esqueçam de compartilhar, de curtir, isso é muito importante pra gente e eu acredito que também para alguma amiga sua que queira saber mais, né, que esteja se programando para estar fazendo aí uma cirurgia plástica, tá bom? Então quem quiser saber mais, entre em contato com a Silicone Center e eu espero que vocês tenham gostado. E é isso, uma ótima semana, beijo, fiquem com Deus.